Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Entendi muito bem, achei meio estranho. Hã? Estranho. Achou também? Lê de novo. Qual pedaço? Desde o começo. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus os discípulos de João Batista, né? Chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo que o noivo será tirado do meio deles. Esse noivo é Jesus. Então sim, eles vão jejuar. Esse noivo, essa colocação, é assim: enquanto o Filho do Senhor está com eles, não precisa. Vamos ler agora o livro Conversas com Deus. Tudo chega e tudo passa. Com a presença de Deus, tudo permanece. Precisamos compreender que estamos em uma viagem rápida, verdadeira, se for bem vivida, uma existência sã, ainda que polvilhada de alguns senões. Poderá irromper com esperança de deixar tudo que estudamos, realizamos. Fizemos e partir para uma nova etapa. Isso será um processo inexorável, que é assim para todos, mesmo que não queiramos, mesmo que recusemos. O processo se realiza firme e seguro. Assim poderemos pedir, sentir a fé, sentir o amor em nossos corações e pedir ao grande Pai que nos socorra, como a luz divina que é, para que nossa libertação se processe por toda a eternidade. Deus, dai-nos a guarida eterna, iluminai-nos nesse novo caminho, que a segurança esteja presente, que a entrega seja certa. Amém. Vamos realizar agora a evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas. Peço que ative as 7 espadas de fogo que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes, os guardiães das 7 chamas sagradas. Peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios, nossos perispíritos. Evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos aqui firmados. Peço que ative esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele. 7 cruzes iluminados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chamas sagradas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 espirais de fogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática de estudo pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de estudo pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de estudo pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações deve-se contra os poderes transcendentais proteger estudo. Por quê? Porque a prática de estudo representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar estudo, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos liberte, que Deus se torne consciente em nós e em nossos corações. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Namastê. Estamos continuando uma entrevista do jornalista com Brian Weiss. Jornalista, depois de tantos best-sellers em todo o mundo, o que se segue agora na sua carreira? Dr. Brian, agora sinto necessidade de partilhar experiências. Depois de tempos de pesquisa, da edição dos livros, sinto que devo expandir esses conhecimentos e estar mais próximo das pessoas. Acredito que agora é importante viajar, partilhar experiências com as pessoas. É a isso que estou agora a dedicar-me. Jornalista, Dr. Weiss acredita em projeciologia? Como define e como usar a nosso favor? Dr. Brian, trata-se de uma projeção da consciência para fora do corpo. Nos Estados Unidos e provavelmente em outros sítios, os cientistas estão a pesquisar um fenômeno chamado non-local consciousness. Non-local consciousness. Ou seja, um processo de consciência não limitado ao cérebro ou ao corpo, e mesmo assim nos permite estar a par de acontecimentos distantes. Não creio que a alma tenha necessariamente que sair do corpo. Há pessoas que acreditam nisso. Eu penso que é apenas uma expansão da consciência através de canais energéticos. Os governos russo e americano estão a realizar experiências com pessoas com ditos poderes psíquicos, que mesmo sem conhecimentos prévios, conseguem descrever e localizar bases militares no outro lado do mundo. As descrições são confirmadas por satélites. É verdade que as pessoas conseguem ver a distância, ter projeções e também receber informações, como, por exemplo, de alguém que morre. Isso está sempre a acontecer. A ciência está se interessando por esses mistérios da consciência. Jornalista, quais os eventuais perigos de fazer uma regressão com alguém menos preparado para o fazer? Dr. Brian, as pessoas já têm os sintomas e a regressão é a descoberta das causas. Portanto, não se criam sintomas. Mas se a pessoa que está a orientar não tem muita prática, o perigo é fazer com que a pessoa acelere o ritmo próprio do paciente. O bom terapeuta vai à velocidade do paciente e não tenta acelerar.
Se o fizer, os efeitos talvez fiquem abaixo das expectativas. Jornalista: a regressão individual poderá ter algum tipo de contraindicação? Será que não podemos ter acesso a uma informação para a qual não estamos preparados para resolver? Dr. Brian: as informações que recebemos vão ser sempre uma ajuda para superar problemas. Aliás, percebe-se que as pessoas estão ou não prontas. O que lhes é dado a ver é que as pessoas estão preparadas a ver. Isto é, como nas terapias tradicionais. Deixar ir ao paciente ao seu ritmo, respeitar o seu timing, senão o máximo que acontece é não haver resultados ou efeitos. Jornalista: qual a lição mais importante que aprendeu ou que está a aprender com essa sua vida? Dr. Brian: o mais importante não é ter conhecido a reencarnação, mas sim saber que continuamos, que o nosso corpo morre e nós não. Saber que não morremos porque nunca nascemos. Entramos e saímos dos corpos. Embora ainda seja prematuro, pois ainda não é possível na prática efetuar essa experiência, pelo menos que se saiba oficialmente, gostaria de saber a sua opinião em relação a futuros clones humanos. Ou seja, acha que esses teriam as mesmas vivências do clonado ou não teriam absolutamente nenhum registro de vida anterior? Dr. Brian: se alguém é um clone, tem origem numa célula que contém todo o DNA e material responsável pela memória e definição genética. Mas a memória de que se fala em regressão nada tem a ver com a genética. Por exemplo, se construímos um carro, depois fazemos outro igual, ambos são entidades diferentes. No caso da clonagem, a genética pode ser idêntica, mas a alma não. É como com os gêmeos verdadeiros. Pode ser iguais do ponto de vista genético, mas são entidades diferentes do ponto de vista espiritual. Agora, então, vamos meditar.
Agora respire bem profundo. Puxe o ar pelas narinas, solte pela boca, encolhendo o ventre. Vai despertando devagar. Espreguice bem todo o corpo, friccionando as mãos. Realize sua automassagem da cabeça até os pés. Faça com capricho. Namastê. Vamos ler agora o livro Conversas com Deus. Tudo chega e tudo passa. Com a presença de Deus, tudo permanece. Precisamos compreender que estamos em uma viagem rápida, verdadeira, se for bem vivida, uma existência sã, ainda que polvilhada de alguns senões. Poderá irromper com esperança de deixar tudo que estudamos, realizamos. Fizemos e partir para uma nova etapa. Isso será um processo inexorável, que é assim para todos, mesmo que não queiramos, mesmo que recusemos. O processo se realiza firme e seguro. Assim poderemos pedir, sentir a fé, sentir o amor em nossos corações e pedir ao grande Pai que nos socorra, como a luz divina que é, para que nossa libertação se processe por toda a eternidade. Deus, dai-nos a guarida eterna, iluminai-nos nesse novo caminho, que a segurança esteja presente, que a entrega seja certa. Amém. Estamos continuando uma entrevista do jornalista com Brian Weiss. Jornalista, depois de tantos best-sellers em todo o mundo, o que se segue agora na sua carreira? Dr. Brian, agora sinto necessidade de partilhar experiências. Depois de tempos de pesquisa, da edição dos livros, sinto que devo expandir esses conhecimentos e estar mais próximo das pessoas. Acredito que agora é importante viajar, partilhar experiências com as pessoas. É a isso que estou agora a dedicar-me. Jornalista, Dr. Weiss acredita em projeciologia? Como define e como usar a nosso favor? Dr. Brian, trata-se de uma projeção da consciência para fora do corpo. Nos Estados Unidos e provavelmente em outros sítios, os cientistas estão a pesquisar um fenômeno chamado non-local consciousness. Non-local consciousness. Ou seja, um processo de consciência não limitado ao cérebro ou ao corpo, e mesmo assim nos permite estar a par de acontecimentos distantes. Não creio que a alma tenha necessariamente que sair do corpo. Há pessoas que acreditam nisso. Eu penso que é apenas uma expansão da consciência através de canais energéticos. Os governos russo e americano estão a realizar experiências com pessoas com ditos poderes psíquicos, que mesmo sem conhecimentos prévios, conseguem descrever e localizar bases militares no outro lado do mundo. As descrições são confirmadas por satélites. É verdade que as pessoas conseguem ver a distância, ter projeções e também receber informações, como por exemplo de alguém que morre. Isso está sempre a acontecer. A ciência está se interessando por esses mistérios da consciência. Jornalista, quais os eventuais perigos de fazer uma regressão com alguém
menos preparado para o fazer? Dr. Brian, as pessoas já têm os sintomas e a regressão é a descoberta das causas. Portanto, não se criam sintomas. Mas se a pessoa que está a orientar não tem muita prática, o perigo é fazer com que a pessoa acelere o ritmo próprio do paciente. O bom terapeuta vai à velocidade do paciente e não tenta acelerar. Se o fizer, os efeitos talvez fiquem abaixo das expectativas. Jornalista, a regressão individual poderá ter algum tipo de contraindicação? Será que não podemos ter acesso a uma informação para a qual não estamos preparados para resolver? Dr. Brian, as informações que recebemos vão ser sempre uma ajuda para superar problemas. Aliás, percebe-se que as pessoas estão ou não prontas. O que lhes é dado a ver é que as pessoas estão preparadas a ver. Isto é, como nas terapias tradicionais. Deixar ir ao paciente ao seu ritmo, respeitar o seu timing, senão o máximo que acontece é não haver resultados ou efeitos. Jornalista, qual a lição mais importante que aprendeu ou que está a aprender com essa sua vida? Dr. Brian, o mais importante não é ter conhecido a reencarnação, mas sim saber que continuamos, que o nosso corpo morre e nós não. Saber que não morremos porque nunca nascemos. Entramos e saímos dos corpos. Embora ainda seja prematuro, pois ainda não é possível na prática efetuar essa experiência, pelo menos que se saiba oficialmente, gostaria de saber a sua opinião em relação a futuros clones humanos. Ou seja, acha que esses teriam as mesmas vivências do clonado ou não teriam absolutamente nenhum registro de vida anterior? Dr. Brian, se alguém é um clone, tem origem numa célula que contém todo o DNA e material responsável pela memória e definição genética. Mas a memória de que se fala em regressão nada tem a ver com a genética. Por exemplo, se construímos um carro, depois fazemos outro igual, ambos são entidades diferentes. No caso da clonagem, a genética pode ser idêntica, mas a alma não. É como com os gêmeos verdadeiros. Pode ser iguais do ponto de vista genético, mas são entidades diferentes do ponto de vista espiritual. Agora, então, vamos meditar.
Isso. Agora respire bem profundo. Puxe o ar pelas narinas, solte pela boca, encolhendo o ventre. Vai despertando devagar. Espreguice bem todo o corpo, friccionando as mãos. Realize sua automassagem da cabeça até os pés. Faça com capricho. Namastê. Vamos ler agora o livro Conversas com Deus. Tudo chega e tudo passa. Com a presença de Deus, tudo permanece. Precisamos compreender que estamos em uma viagem rápida, verdadeira, se for bem vivida. Uma existência sã, ainda que polvilhada de alguns senões. Poderá irromper com esperança de deixar tudo que estudamos, realizamos. Fizemos e partir para uma nova etapa. Isso será um processo inexorável, que é assim para todos, mesmo que não queiramos, mesmo que recusemos. O processo se realiza firme e seguro. Assim poderemos pedir, sentir a fé, sentir o amor em nossos corações e pedir ao grande Pai que nos socorra, como a luz divina que é, para que nossa libertação se processe por toda a eternidade. Deus, dai-nos a guarida eterna, iluminai-nos nesse novo caminho, que a segurança esteja presente, que a entrega seja certa. Amém.